Bom dia, estamos iniciando nossa transmissão, nossa live aqui no Facebook do programa Hora da Notícia, que já vai estar no ar. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio 97.7, o programa que vai ao ar todo dia, de 5 às 6 da manhã, comigo, Renato Abreu e André Capiberibe, que hoje não vai poder comparecer, que continua com problema e está indisposto. Bom dia, Grijalva Parente, o Edmar Cordeiro. Eu quero iniciar mandando um bom dia para aqueles que compartilharam o vídeo de ontem, como o Barroso Filho, o Fernando Castelo Branco, o Josielton Ribeiro, a Mariá Cordeiro, o Bivar Guimarães, o Elton Pereira, jornalista radialista lá de Maranguape, sempre assiste o programa, Fabiano Carvalho, o Márcio Manuel dos Santos, de Minas Gerais, o Francisco Sá, o Xandão Souza, o Márcio Borges, o João Lima, o Júnior Nascimento, o Grijalva e o Herbert Hipólito. Bom dia, Paulo Roberto, Flávio Cavalcante, o Henrique César. Estamos agora iniciando, entrando no ar aqui na rádio, nossa rádio 97.7. Bom dia. Muito bom dia, 4h59, falta 1 minuto para as 5 da manhã. Bom dia para você que está, nesse momento, sintonizando a 97,7, nossa Rádio FM, ou então acompanhando aí pelo Facebook do Luciano Clever, no ar, o programa A Hora da Notícia. Hoje é terça-feira, dia 16 de outubro de 2018. Comigo, Renato Abreu, Luciano Clever aqui. O nosso queridíssimo André Capiberibe ainda está se recuperando. Ele volta amanhã com certeza. Amanhã, quarta-feira, ele estará aqui da bancada, não é? Completando a bancada, o trio do Hora da Notícia. Muito bom dia, vamos aos temas de hoje. Luciano, tem muito assunto a falar, evidentemente que a pesquisa, que nós vamos comentar, e outros temas, mas indiscutivelmente, o assunto que ganhou, inclusive, manchete não só local, mas nacional, até pela envergadura dos participantes, não é? Um senador eleito, ex-governador do Ceará, irmão do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, um encontro que seria para aglutinar as forças políticas do PT, do PDT, para uma ofensiva no segundo turno no Ceará pró-candidatura de Fernando Haddad, terminou em bate-boca, em confusão. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia para o Ribamar Alencar, bom dia para a Rejane Damasceno. O Henrique César perguntando se nós saímos da Assunção. Já tem um tempo, estamos aqui na 97.7. Bom dia, Valônia. Bom dia, vale a notícia. Flávio Ponte. E não é só você, faz muito tempo que o programa é um trio, né? Que a gente faz aqui. Pois é, o assunto do dia. Bom dia para o Mendonça Filho, bom dia para o César Luiz, lá da querida Rádio Assunção, ouvindo aqui a 97,7. Os ouvintes já cobrando isso, né? Achando que foi uma baixaria. Não, eu acho que nós vamos já ouvir o áudio. Vamos ouvir o áudio aqui. Que, na verdade, foi um prego no caixão. O Cid, na verdade, declarou ali porque essa atitude do Ciro, né? E por que o PDT também está assim, arredio. E quando tem essa derrota, ninguém se entende, né? Quando se vislumbra a derrota, realmente acontecem essas coisas. E tudo bem que pôde até não ser a oportunidade, mas o Cid pôs o dedo na ferida. O PT jamais fez um meia-culpa, e se não fazer esse meia-culpa, não pode ter o respeito da sociedade brasileira. Olha, Luciano, a matéria ganhou ontem manchetes nacionais. Ontem eu estava na FM Assembleia, onde faço todas as noites de segunda-feira o Sinatra e Amigos, de 8 às 9h30. E quando eu saí, é que eu vi a notícia. O encontro começou no horário, era lá no Marina, encontro do governador Camilo Santana. O Cid Gomes foi convidado para ir. O PDT já declarou que não vai participar ativamente da campanha do segundo turno. O Ciro está na Europa. O André Figueiredo, que é o presidente do PDT, anunciou que não ia, porque estaria indo para Brasília para participar da Câmara, da reunião da Câmara, etc, etc. E o Cid, ontem à tarde, confirmava que iria representando o clã. Tudo começou no horário, prefeitos, vereadores, lideranças. Era uma aglutinação em prol... Só não era para o Cid ser o primeiro a falar. Pronto. Aí começou aí, que chamaram o Cid para falar, e o Cid disse, mas sou eu logo que vou falar, eu estava aqui, eu queria pelo menos ouvir. Se sentiu constrangido. E a notícia que saiu ontem, inclusive o jornal Povo, diz o seguinte: em encontro do PT,
Para lançamento da campanha pró-Haddad no Ceará, na noite desta segunda, dia 15, o senador eleito Cid Gomes, do PDT, primeiro a falar, cobrou meia-culpa do PT. O ex-governador, então, foi vaiado por militantes que lotaram o auditório do Marina Park. Cid, então, respondeu, abre aspas, é por isso que vocês vão perder, fecha aspas. Em seguida, chamou os filiados com quem ele discutia de, abre aspas, babacas, fecha aspas. O governador Camilo Santana do PT... O babaca, é bom lembrar, o babaca foi assim, na hora que o Cid começou a cobrar o meia-culpa do PT, aí esses babacas começaram a entoar aquilo, olê, olá, Lula lá. E o Cid disse, o Lula tá preso, seu babaca, né? Começou... O governador Camilo Santana, quando, no auge dos atritos, tentou colocar panos quentes, depois que o Cid falou, admitiu que o ex-governador tinha razão em parte, mas também disse que não era hora de discutir o PT. Logo após o encerramento do ato, que durou apenas 20 minutos, aliás, menos de 20 minutos, era para ser um grande encontro, durou menos de 20 minutos, Cid Gomes foi vaiado novamente, diz aqui o Jornal Povo. Do lado de fora do auditório, foi encurralado por militantes do PT, que jogaram faixas do partido nele. Aliados de Cid e do PT causaram um tumulto. O evento no Marina Park fazia parte das articulações de Camilo Santana, governador reeleito do Ceará, para impulsionar a campanha de Fernando Haddad, candidato do PT à presidência. Camilo deveria se encontrar com prefeitos, deputados, vereadores, movimentos sociais e lideranças para, além da campanha presidencial, agradecer a reeleição. A movimentação acontece em tentativa de obter os votos que Ciro Gomes recebeu no Ceará no primeiro turno. Logo no início do discurso, Cid já se mostrava indisposto com a situação. Abre aspas. Juro que não esperava que fosse eu que fosse abrir. Me colocaram numa situação constrangedora. Fecha aspas. Em determinado momento, alguém gritou, vem para a rua, ao que foi respondido por Cid, abre aspas. Para ir para a rua, a gente tem que estar motivado. Para ir para a rua sem estar motivado, não adianta nada. Às vezes até piora. E continuou. Não, nós temos duas alternativas. Uma é a gente fazer de conta. Futebol é isso mesmo. Tem 2 turnos e no segundo turno a gente tem de escolher. Para mim, tudo bem. Se essa é a alternativa, eu estou disposto. Como aquele beija-florzinho da fábula do incêndio. A botar uma gotinha de água no bico e levar para apagar o incêndio. Se é essa a alternativa, muito bem. Podem ter certeza. O meu partido já tomou uma deliberação. Ora, eu já votei no Eunício. Para votar no Haddad, eu voto com muito mais prazer. Fecha aspas. Nesse momento, ele foi aplaudido por alguns presentes. Ele disse isso. Aí continuou o Cid Gomes, abre aspas. Agora, se a gente quer daqui do Ceará dar um exemplo para o Brasil, aí tem de haver outra coisa. Estão faltando 13 dias. Deus construiu o mundo em 6. Tudo bem que Deus é Deus, mas dobrando o tempo, seria possível a gente tentar daqui do Ceará dar um exemplo para o Brasil, como as coisas deveriam ser feitas. E aí eu não sei, porque também não cabe a mim cobrar meia-culpa de ninguém. E continuou o Cid Gomes. Eu conheço o Haddad, é uma boa pessoa, mas aí fica para algum companheiro do PT que me suceda aqui na fala, que se quiser fazer um exemplo para o país, tem de fazer um meia-culpa, tem de pedir desculpas, tem de ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. Nesse momento, as reações se dividiram. Alguns aplaudiram, outros vaiaram e fizeram o sinal de não com as mãos. E o Cid continuou, abre aspas, não admitiu meia-culpa, os erros que cometeram, isso é para perder a eleição, e é bem feito. Vocês deviam, o teu tipo, aí apontou para um cara lá, que acha que fez tudo certo, quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão, muito bem, pois vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que eram donos de um país, e o Brasil não aceita ter dono. E continuou o Cid. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras que acham que são donas da verdade, que acham que pode fazer tudo, que acham que os fins justificam os meios. Muito bem, eu me calo numa boa. Não sei porque me pediram para falar. É para fazer de conta? Cid discutiu com alguns presentes que cantavam música com apoio ao ex-presidente Lula. Aí o Cid disse, Lula o quê? Lula está preso, babaca. Isso é o PT. E o PT, desse jeito, merece perder. Só para rimar. Se vocês estivessem, babaca, vai perder a eleição. É isso aí.
E é esse o sentimento que vai perder a eleição. O senador eleito também afirmou que o país está numa encruzilhada e que a culpa não era do PDT. O Brasil está numa encruzilhada e dela pode sair um mal terrível para o Brasil, que pode colocar em risco a liberdade das pessoas. Do outro lado, tem um candidato que é sério, bem intencionado, ama o Brasil, mas carrega um fardo pesado nas suas costas. Não vou falar mais disso, estou falando a vocês para que compreendam. Engulam os que me tiverem atenção. Engulam, façam mais esse sacrifício. Nunca mereceram, nunca deram nada em troca. Ele também revelou que teria convidado Dilma, e a gente já contou essa história aqui, para ser candidato ao Senado no Ceará, mas que teve o convite negado por Lula. E o Cid disse, agora, faltando 6 meses, 4 meses para a eleição, eu convidei a Dilma para ser senadora, candidata aqui no Estado. Eu convidei. E o Lula impediu que ela viesse, porque queria que o Eunício fosse eleito aqui no Ceará. O Lula, muito bem, amigos e amigas. Você me tem atenção? Vamos relevar mais uma vez, relevar. Nós sempre fomos democratas, nós nunca queremos ser hegemônicos, nós sempre compartilhamos o poder. Quer prova maior? Eu votei no PT em Sobral, e o PT teve um prefeito de Sobral com todos os méritos, que é José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, porque o PDT votou no Viveu. Eu votei e o Camilo só foi governador, com todos os méritos que ele tem, porque também não teria escolhido se ele não tivesse talentos, não tivesse competência, não fosse meu amigo verdadeiro do povo, porque o PDT, compreendendo momentos políticos e sem ser partido hegemônico, apoiou a candidatura do Camilo. Finalizou o Cid, fazendo uma diferença no que ele entende ser a postura do PT e a postura do PDT. Agora, Luciano, vamos ouvir o próprio áudio. Só um pouquinho antes de ouvir, dar uma geral aqui nos ouvintes, o Henrique César, Flávio Cavalcante, a Marjorie Solan, querida Marjorie, lá em Miami, o Ronaldo Souza, de Miami, para Sobral agora, né? Michel Mendonça, grande abraço para você, o Celínio, Francisco Arivan, o Joed Paiva, Júnior Nascimento, o Juveral, da Sandrinha, mandando um abraço para nós e sentindo falta do André. E o Elton pergunta, o Celínio pergunta, será que podemos chamar os eleitores do PT de babacas? Eu acho que não. Primeiro que o Cid não chamou os eleitores, chamou o PT de babaca. E aí, se você quiser refazer a pergunta, será que é legítimo chamar os petistas de babacas? Eu acho que não. Só os babacas mesmo. E tem um bocado. Pronto, está dito. Eu vou agora ouvir o Cid Gomes, que tem um bocado de babaca no PT e na esquerda, tem, que se acham dono do Brasil, acham que são melhores do que os outros, não são. Tem um bocado de babaca dentro da universidade, tem um bocado de babaca com título de doutor, com título de mestre, achando que sabe mais do que o povo, querendo chamar o povo de idiota porque o povo está tomando uma posição sem respeitar o direito democrático das pessoas. Isso é babaquice. Ficar rotulando as pessoas porque não concorda com a sua pseudo-verdade, isso é babaquice. Babaquice intelectual, inclusive. Vamos ouvir o Cid Gomes. Isso aqui são palavras minhas, não foram do Cid, não. Tá? Quem quiser vai ao Renato. O Cid não. O Cid disse outras coisas. Mas nesse aspecto, eu concordo com ele. Como é que eu vi o Cid Gomes ontem? Solta aí, meu filho. E fazer uma meia-culpa. Tem que pedir Cortei o microfone, viu? Tem que ter humildade. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim. Hoje tu vai perder a eleição. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo, assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo? Vão! Muito bem, muito bem. Pois vão. E vão perder feio. Vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras que acham que são donos da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que o fim justifica o bem. Muito bem, eu me calo numa boa. Não sei por que me pediram para falar antes. É para fazer faz de conta
Eu faço faz de conta. Eu faço faz de conta. Muito bem. O Lula está preso, babaca. O Lula está preso. O Lula está preso. E vai fazer o quê? Babaca, babaca. Isso é o PT. E o PT desse jeito merece perder. Para rimar, só para rimar. Se vocês tivessem. Tá aí, Luciano, tá aí o Cid, babaca. Vamos contextualizar. E depois eu vou fazer só um recorte ao que disse que o Cid, que eu queria fazer um reparo, não concordo quando ele diz assim, quem criou o Bolsonaro foram vocês. Eu discordo dessa construção, eu acho uma construção autoritária, porque não reconhece os méritos de uma trajetória do Bolsonaro, que não é de hoje, não caiu do céu, e não é um oportunista de um momento. Eu tenho uma visão diferente do processo, faço um recorte nisso, mas no resto, o Cid Gomes está absolutamente certo. Veja bem, o Cid é um aliado do PT aqui no Ceará, ajudou a eleger, tem razão ele, fez o PT governo em Sobral, fez o governador ser governador com o apoio do grupo dos Ferreira Gomes, sem esse apoio, não é? Impensável o caminho de tem umas coisas. Então tem umas coisas que precisam ser analisadas, mas diga aí, Luciano. A gente precisa pontuar. Pontuar, né? Como o pessoal gosta de falar. Não é que ele apoiou o PT, né? Clodoveu e Camilo não são exatamente exemplos de petistas, são exemplos de amigos, como ele falou, né? Então, o Clodoveu é muito amigo dos Ferreira Gomes, muito mais Ferreira Gomes do que PT. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, Camilo é a mesma coisa, embora não há um nível, por exemplo, de subserviência, você não vê um nível de subserviência no Camilo. Ele tem personalidade própria, ele tem autonomia. Camilo é um governador grato, leal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tem essa subserviência que é demonstrado com outros líderes dentro do grupo, do clã Ferreira Gomes. Eu acho que o Cid, né? A pergunta é assim, ele está correto na sua fala? Está correto. Agora, era oportuno o momento, aí tem que se questionar, assim, por uma questão de cortesia política, né? Eu acho que ele foi preparado com aquele discurso, mas não para ser o primeiro, né? Ele foi surpreendido em ser o primeiro a ser chamado. Eu acho que ele ia fechar com aquilo dali. Eu acho que o que saiu de rompante ali foi o babaca. Mas o invoco do discurso, eu acho que o Cid foi preparado de fazer essa leitura assim, olha, estão querendo, porque estão cobrando muito do Ciro, como é que um líder, neste momento em que o país está nessa polarização, e aí eles querem vender como eles, hoje o Haddad não é mais o Haddad, não é mais o Lula. Hoje é uma frente democrática. O Haddad nunca foi o Haddad, né? No primeiro turno, ele era o Lula. No segundo turno, ele é uma frente democrática. Que não existe, né? Essa frente democrática. Não, é claro que não existe. É uma ficção criada pelo eles PT. Criaram essa narrativa e acharam que, ao fazer como isso, golpe, né, era como se fosse uma luz em que todas as borboletas viriam para essa luz rapidamente. Nenhuma estrela de primeira grandeza compareceu a esse chamamento de uma frente democrática, né? Nenhum partido, os partidos, só o PSOL, que é quase que um puxadinho do PT, é automático, né? Mas o PSB foi, mas você não vê muitas coisas, você não vê uma grande liderança se postando. Na maioria está se colocando na neutralidade. O PDT, que é o mais próximo assim da grandeza e da corrente ideológica, nós vamos fazer um apoio crítico. Por quê? Aí o Cid está aqui um poço de mágoa, né? Ele ali foi apertar o botão e jorrou, né? Era a gota d'água que faltava para a água jorrar e ele dizer aquelas verdades. Por quê? É um cara muito inteligente, demonstra isso as vitórias que ele conquistou aqui no Ceará. Ele tem uma coleção de vitórias, é inegável a sua capacidade, o seu tirocínio e a sua habilidade para ganhar eleições. Sabe ler muito bem a política e fez essa leitura lá atrás, quando tentou, e hoje está o Jacques Wagner, chamado para apagar a fogueira no PT, que foi o único grande estrela do PT, todas as grandes caíram, na verdade, né? Das que restaram, Jacques Wagner, que foi um governo bem avaliado na Bahia e teve uma votação expressiva para o Senado, agora, nestas eleições, lá atrás, já previa isso, já queria o Ciro como sendo, imagina essa chapa, Ciro na cabeça de chapa e o Haddad na vice, né? Ciro na chapa, como na época, inclusive Ciro disse de Dream Team na época. Agora convenhamos, né, Luciano? A fala do
do Wagner, que foi ontem à tarde, o Jacques Wagner, dizendo o seguinte: realmente a chapa para a gente ganhar era Ciro e Haddad na vice. Ou seja, ele jogou a toalha. Ele foi, PT, depois da pesquisa, ele foi o único defensor. Acontece que aí sim, o Ciro tem, o PT Ciro já tem admite razão. a derrota. O PT é está cheio de babacas. Babacas no sentido de que eles são cegos para uma realidade, eles jamais fizeram uma meia-culpa, uma autocrítica, né? Porque houve muita roubalheira. Eu era petista desde o início. Nós sonhávamos com um país que o PT balançava a bandeira. Nós já sabíamos que o sistema era corrupto e nós sonhávamos que quando o PT chegasse ao poder, tudo isso iria acabar. Nós teríamos uma nova postura, porque a ética do partido dizia isso. O que aconteceu quando o PT chegou no poder? Mentira. Eles se apropriaram de todas. Aí o Cid disse muito bem, aparelharam as instituições todas, aparelharam o Estado e tiraram dinheiro. Começaram a tirar dinheiro para a causa. Depois começaram a tirar dinheiro para o partido. E depois começaram a tirar dinheiro para o seu bolso próprio. Então, aí viraram ladrões. A esquerda se perdeu. Ladrões, exatamente essa é a palavra, não tem como. E é por isso que o Lula está preso. E ficam nessa de acreditar que o Lula está preso por causa de uma perseguição política ao PT. E os outros candidatos, os outros políticos que estão indo também para a cadeia, que estão já presos e que estão sendo processados. Na verdade, aí sim, o que o Cid quer dizer que o PT fez, não o Bolsonaro, mas qualquer pessoa que cristalizasse, que incorporasse esse sentimento de anti-PT, porque ninguém aguentaria mais o PT. E se o Haddad não faz uma meia-culpa e se coloca lá no seu plano de governo, de novo essa história de nova matriz econômica que foi adotada pela Dilma, que levou o país para a pior recessão de todos os tempos, recessão econômica, que jogou na vala mais de 11 milhões de brasileiros sem emprego, e dizer que tirou a pobreza, o que resta assim não é o Lula, não. Qual é o resultado do governo petista que começou com Lula, continuou com o segundo mandato, o primeiro mandato de Dilma e mais um pedaço do outro mandato de Dilma. Qual é o resultado disso? Se o PT diz, olha, nós erramos no aspecto moral, muita gente roubou. O máximo que o Haddad consegue dizer, olha, eles estavam muito soltos na Petrobras. Soltos não, eles foram colocados soltos para roubar. Foi de propósito para roubar. Enquanto não fizer essa autocrítica, jamais será. A outra é assim, o PT, essa história do Cid, né? Traz a Dilma para cá, para o Ceará, ela vai se eleger a senadora, e seria mesmo. Pode ter certeza que ela se elegeria aqui no Ceará. Tenho quase certeza porque seria disso, lamentável. Né? Concordo com você. Os mineiros fizeram aquilo que o STF nisso aí eu tô com Lula, bota a Dilminha lá para Minas. Mas é porque não queria que o Ciro, o PT, não deixe ninguém crescer. Porque se o Ciro tem autonomia, não é nenhum babaca dentro do PT. O Ciro, presidente da República, mudaria esse país, com certeza, e acabaria, com certeza, ele ia colocar também, ele seria o grande figura da esquerda, o Lula seria apenas um preso, a partir daí, e o PT não poderia fazer oposição. Então, o PT prefere perder, ele sendo protagonista na oposição, e fica agora culpando os outros, porque... E aí, quando o Cid diz, olha, vocês se criaram o Bolsonaro, é em cima dessa narrativa do PT dizer que o Bolsonaro não presta. Então, o Cid tem correto assim, olha, se o Bolsonaro não presta, quem criou foi vocês. Pois é, aí eu faço um corte aqui, porque primeiro é o seguinte, tudo isso que você disse é verdade, eu assino embaixo, eu me acosto, me subscrevo seu comentário. Agora, eu quero só lembrar aqui o seguinte, quem não se... O PT é tão cínico que o Haddad foi atrás do Joaquim Barbosa, querendo dar um invólucro na candidatura dele de alguém que vai combater a corrupção, sem ter moral para isso, porque quem manda no Haddad, o Haddad é um poste de um presidiário, que já disse que o primeiro ato dele como presidente é assinar o indulto e subir com o Lula na rampa do Palácio do Planalto. Quem vai tomar uma iniciativa dessa com um bandido corrupto, condenado, não tem moral para falar de corrupção. No programa do PT, e foi dito isso pelo Zé Disseu, era manietar o Ministério Público, manietar a Polícia Federal, atacar a Lava Jato, para impedir que a Lava Jato prosperasse. Quem não se lembra do Mensalão, Ação Penal 470, quem nominou o PT como organização criminosa foi o Joaquim Barbosa, relator do Mensalão. Ele disse claramente, com todas as letras, se formatou de uma forma pensada, organizada, institucionalizada,
uma organização criminosa para praticar delitos e assaltar os cofres públicos. E veio o senhor Fernando Haddad cinicamente dizer que faltou controle nas estatais. Não tinha controle que resistisse a uma orientação que saía do principal gabinete do Palácio do Planalto, que o senhor Lula sabia de tudo. Ele é o grande bandido dessa história. O lugar-tenente dele era o Zé Disseu, o seu general de campo. Mas o grande marechal... Quem desenhou o mensalão, né? Ele desenhou o mensalão para manutenção de poder eternamente. Até porque, na hora H, o Lula pular fora. A estratégia de uma quadrilha é o seguinte: quando eles arquitetaram o roubo, Disseu tocaria o negócio. Muito inteligente. Porque se houvesse algum acidente de percurso, Disseu cairia, mas Lula sobreviveria para continuar o projeto. Só que não combinaram com os russos. E os russos aí foi a Lava Jato, que chegou no Lula. E já chegou em 7 processos. Ele está condenado só em um. Viram outros. Então, quem não se lembra desse escárnio petista, no dia em que o Zé Disseu e o genuinamente corrupto foram presos, o Jornal Nacional mostrou, me lembro, eles entraram presos fazendo gesto assim, ó, com o braço. E o povo gritando: Disseu, guerreiro do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem guerreiro ladrão e corrupto, não. Respeitem o povo brasileiro. Genuíno guerreiro do povo brasileiro. Ladrão corrupto. O povo brasileiro não tem corrupto, não. O povo brasileiro deu uma resposta. Então, aí é que eu discordo da construção do sítio. O Bolsonaro não é só uma cria do PT. Ele é muito mais do que isso. Porque na trajetória dele como deputado, ele em vários momentos se posicionou e enfrentou o petismo. Enfrentou o petismo. E tem mais. O Bolsonaro enfrentou o sistema apodrecido que a Lava Jato mostrou. A aliança espúria, capitaneada pelo PT e pelo PMDB. E o próprio PSDB, que pousava de bom moço, mas se completava também algumas de suas figuras, não o partido de uma forma institucional, essa é a grande diferença do PT e do PSDB, mas algumas figuras proeminentes também se lambuzaram no mar de propinas. Serra, Aécio, aquele Azeredo, tá entendendo? Não é o PSDB enquanto estrutura partidária. E mais recentemente, Beto Richa, Perillo. Beto Richa, Perillo. Não o PSDB, porque o PSDB não teve nenhum tesoureiro preso pela Lava Jato. O PT, toda a cúpula caiu. 3 tesoureiros do PT foram presos. 4. Então o PT virou realmente uma organização de bandidos. Me desculpem, você que é petista e que é honesto. Saia daí. É o que eu lhe recomendo. Porque não tem mais jeito. Não tem mais saída. E o Bolsonaro é resultado aí sim dessa indignação da história brasileira, contra o sistema, contra essa aliança espúria, contra o presidencialismo de coalizão, contra o toma lá da cá, contra a corrupção, contra a roubalheira e mais. Um país que a sociedade se cansou de se ver a pequenas minorias que rompem com os valores maiores da sociedade, os valores cristãos e os valores da família. O PT foi longe demais e vai perder a eleição, sim, por causa disso. Nisso aí o Cid tem razão. Não é só porque não fez meia-culpa, não, porque eles podiam fazer um meia-culpa mentiroso. Manuela Dávila ia rezar o credo numa igreja católica, é a maior da hipocrisia. O senhor Haddad comungar numa igreja católica é a maior das hipocrisias. Não é só fazer meia-culpa e pousar de anjo, porque isso eles estão tentando, só que o povo não engole. Aliás, Renato, por falar em hipocrisia, a gente falando dessa hipocrisia deles, teve uma petista bonita, né, simpática, inteligente. Acho que é Rejane o nome. Disse: olha, hipócrita é você. Aí eu digo: olha, e você é linda. Então, por isso eu ouso aconselhar. Não assista você programa... Você não é hipócrita, você é linda. Você é linda. Não assista programa de hipócritas, nem interaja nas redes sociais desses hipócritas, porque o que você faz é dar relevância e audiência para eles. Então, mantenha-se lá e não se contamine aqui com os hipócritas. Um bom dia para o Daniel Nunes, para o Araújo, o Gilvan Colasso, o Manuel Máximo, lá de Minas, o Francisco Erivan, o Célio Maia, o Eufrásio Francisco, o Ronilson perguntando onde é que está o discurso do Cid. Está em todas as redes do WhatsApp, está em todos os portais. Vai no Jornal Povo que você encontra. Jornal Diário, Povo, Estadão, Folha de São Paulo. Todos. A notícia tudo. Em todas as mídias hoje, nacionais e locais. Bom dia para o meu amigo Marcos Barreto Coach. Bom dia para a Mara Nunes, para o Vespa Filho, Dino Boy, o Grijalva, Antônio Mourão. O Grijalva é presidente da Câmara dos Vereadores da Ubajara. Ele está dizendo que, na verdade,
A ascensão do Bolsonaro é o reflexo da angústia dos brasileiros diante do atual quadro da política, O que é que tem de errado da nisso? roubalheira do PT. Não, ele está concordando com você. E Bolsonaro representa agora a esperança da tão esperada mudança da estagnação da gestão pública. Democracia, assim, Luciano, é isso. Democracia, que é a alternância de poder, é assim. Aparece sempre alguém que galvaniza as atenções. A palavra aqui boa é essa, é galvanizar. Galvaniza. Não, só porque assim... Eu quero só lembrar, Luciano, que o PT que hoje está sendo derrotado por tudo isso que eu já falei, não vou repetir, pelo antipetismo, o antilulismo, o antissistema, a sociedade brasileira já deu ao PT todas as chances. A classe média já votou majoritariamente, quase 100% do PT. Os estudantes, os trabalhadores, os funcionários públicos. O PT teve todas as chances. O PT teve 13 anos para colocar o projeto que ele prometeu. E ele enganou o Brasil. Essa que é a verdade. E o PT merece perder. Nisso aí o Cid tem razão. E merece perder é feio. Merece levar uma cachapante derrota. E mesmo assim, duvido que eles aprendam. Vai perder feio. Agora você tem razão, assim, o Cid porque estava ali naquele contexto, e os petistas dizem que o Bolsonaro é o demônio, né? Então, naquele contexto, o Cid diz, se o Bolsonaro é o demônio, foi vocês que criaram esse demônio. Mas vai muito além. O Bolsonaro é uma resposta ao antipetismo, né? É também uma resposta sabe que o meme das redes sociais, você falou aí negócio de demônio, querendo demonizar o lá. E é muito criativo esse negócio de WhatsApp, né? Aí eles criaram, com as iniciais Ciro e Fernando, Lúcifer. Bom dia para o Júnior Mello, para Marícia Avelino, Xandão Souza, o Olavo Souza. Pois bem, então o Bolsonaro representa hoje a sociedade está enojada com o que os políticos fizeram, com aquilo que a Lava Jato mostrou. O antipetismo é uma parte. O antipetismo representa essa rejeição que o Haddad tem e que jamais será eleito. Por isso, Ciro seria o único candidato competitivo com... Também eu acho que não ganharia. Não ia ganhar. Eu acho que não ganharia, mas seria o competitivo. Sim. Não teria essa derrota feia que o PT vai ter. Então, o PT está voltando para o seu leito da oposição. Sempre foi muito bem na oposição. Vamos ver se faz uma oposição melhor agora. O país precisa realmente também de oposição. Bom dia para o Fidelis William Moreira, Cid Gomes, corajosamente. O outro está dizendo que o Cid é herdeiro, esse negócio, esse destempero. Não, acho que ali ele pode até ter sido inoportuno, certo? Em termos até descortês, porque ele estava ali na casa... Ele foi convidado. Né? Pois é, mas ele está na casa. É como você sendo convidado, chega lá e começa a falar mal dos seus convites. É para fazer de conta, ele até ironiar. Quer dizer que é para eu ficar dizendo que está tudo bem, é isso que vocês querem, é por isso que vocês vão perder. Quando os caras começaram a variar... O Rodilson fala assim, Cid é macho, me representa. Olha, Cleane Cavalcante. Luciano, você conhece... Quando o Cid começou a falar, ele falou sério, começou a falar sério. Olha, o povo pegou abuso dessa conversa do PT. Sabe? Quando o PT começou a vaiar e atacar, aí ele começou a pegar. Aí quando os caras começaram a apontar o dedo para ele, dizendo palavras que não dá para ouvir no vídeo, aí ele disse, babaca. É por isso que vocês vão perder. Aí pegou lá. Não, e aquela Lula lá, Lula tá preso, babaca. O Lula não vai poder fazer nada. E o que muita gente deixa... Estão escondendo o Lula da campanha, porque o Lula, muita rejeição do Haddad. O Haddad hoje já disparou na rejeição maior que o Bolsonaro. Essa rejeição é dele, do Lula, do PT, da roubalheira, da Lava Jato jogou no PT, da roubalheira da corrupção. Tudo isso você lembra o absurdo do Haddad? E não é nada injusto. Simbólico. Assim que terminou a eleição, segundo turno, ele correu lá para a prisão. Foi para a prisão. Aliás, teve uma pessoa bonita, linda, simpática, etc., que eu fiz uma brincadeira no Facebook, eu disse assim, logo após a derrota no primeiro turno, Haddad vai para a prisão. Nossa, essa pessoa ficou assim absurda, que era fake news, que eu digo, não, tá aí. E ficou brincando comigo, dizendo que eu estava errado, estava sendo malicioso. Eu conheço um pouco da língua. Aliás, eu disse para ela, você acha que eu não sei fazer bom uso da língua? Posso provar. Ela levou para o aspecto sexual, né? Está na sua cabeça a sexualidade, né? É, porque eu estou falando aqui de língua, até o Camus, o Caetano brinca na música, eu quero ver minha língua roçar na língua de Luiz de Camões. Estamos falando de linguagem, porque ela veio me criticar que a preposição deveria ser vai à prisão e não para a prisão. Isso é a corrente lusitana na língua portuguesa, que alguns defendem, mas tanto uma como outra, as duas declarações estão certas. Eu tanto posso dizer vai à prisão, como vai para a prisão.
Porque imagina, quando eu digo, cadê o fulano? Foi para a praia. Você acha que ele vai ficar lá na praia, não vai voltar para casa? E todo mundo diz, foi para a praia. Cadê esse crânio? Foi para o trabalho. Raramente você foi ao trabalho. Não, foi para o trabalho. Então você não imagina que o cara que diz foi para o trabalho, que ele vai ficar lá. Então é bobagem, a coisa de quem não entende de língua, ficar tentando corrigir aqueles que sabem usar a língua. Então o Cid... A história do Cid ontem virou hashtag, né? O antagonista está dizendo aqui que virou uma hashtag O que é hashtag? O hashtag é aquele... Hashtag é uma expressão que você coloca para ser encontrado que é aquele sinal sociais. Do jogo da velha. Você faz o jogo da velha. Quando você coloca jogo da velha e Renata Abreu, então quando o cara coloca no Facebook Renata Abreu, você fica fácil de encontrar. Aí virou também meme de dizer hashtag ponto falei, hashtag não sei o quê. É como se fosse uma chave para ser encontrado, uma chave para categorizar aquela o antagonista está dizendo que a frase do Cid Gomes aos petistas, ontem no Marina, aqui em Fortaleza, virou uma hashtag. Lula está preso, babaca. Porque quando ele coloca essa hashtag, você fala um bocado de coisa e coloca essa hashtag, tudo que vem com aquele nome, Lula está preso, babaca, e tiver colocado aquela hashtag, vem na sua lista de busca da internet. Isso aqui é a função da Luciano, hashtag. Vamos falar da pesquisa? Ontem a pesquisa Ibope confirmou, a Ibope Globo Estadão confirmou os números que tinham sido soltados mais cedo pela BTG Pactual. Mais cedo, a BTG Pactual, do antagonista, a revista Cruzoé, já tinha antecipado os mesmos números. Aliás, a BTG... Que aliás, é uma pesquisa mais para o mercado. Exato. Né? Mas a BTG Pactual antecipou os números, não é? Que o Ibope teimava em dar do Bolsonaro no finalzinho do primeiro turno. E essa pesquisa... Quando o Bolsonaro já tinha 48% dos votos válidos, o Ibope dava a ele na faixa de 30%. Então, essa pesquisa do Ibope do primeiro turno, eu achei que foi uma maledicência do Ibope para não engordar a onda do voto útil para o Bolsonaro no primeiro turno. Porque se a pesquisa, na semana da eleição, tivesse dado o Bolsonaro com 48%, ele tinha batido a eleição no primeiro turno. E a pesquisa do Ibope não deu isso, puxou ele para baixo. É preciso que se diga isso aqui. Aliás, a pesquisa do Ibope errou para senador no Brasil todinho, inclusive aqui no Ceará. Inclusive aqui no Ceará. E não me venha dizer, não, porque o eleitor saiu de casa assim e votou assado. Não me venha com isso que eu não engulo isso. Alguns foram. Você tem muita fé. Eu fui um deles. Olha aqui, a pesquisa do Ibope ontem deu Bolsonaro 59% dos votos válidos, Haddad 41%, a diferença é 18%. Um detalhe, o Bolsonaro lidera... 18 pontos percentuais. O Bolsonaro ganha em todas as regiões, exceto o Nordeste, ganha em algumas capitais do Nordeste. Avançou no Nordeste, ganha nas religiões, ganha nos segmentos de renda, só perde para o segmento sem instrução, segundo a pesquisa do Ibope. Enfim, eu volto ao Guilherme Labunier, que eu li ontem o artigo aqui. Só um pouquinho. Precisa ter uma chuva de meteoro na cabeça dos eleitores do Bolsonaro, matando um bocado deles, por Haddad virar isso aí. Porque, só em termos de quem disse isso foi a diretora executiva do Ibope. Do Globo News. Seria um ineditismo, seria uma coisa completamente fora de curva. Daqui a pouco você continua, só que você lembrou religião, e eu achei muito simbólico ontem, né? No dia anterior, você viu o Haddad indo para Aparecida, numa coisa que a gente achou que era hipócrita, né? Porque comungando, você pode até comungar, é um pouco demais, e o padre também, sabe? E aí se fizeram um discurso político, quer dizer, o Haddad foi lá para a religião. E ontem, um bispo auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro fez uma visita ao Bolsonaro, né? E não saiu de lá nenhum discurso de uma coisa contra outra. Ao contrário, o Bolsonaro reunindo as religiões. Enquanto o Haddad, que é o segundo homem do arcebispo. Enquanto o Haddad fazia um discurso de evangélicos contra católicos, o Bolsonaro fazia o contrário. Me perdoe, é porque eu não podia perder essa oportunidade. Você recuperou bem. O bispo que foi visitar o Bolsonaro na casa dele, não falou com a imprensa, mas pousou para fotos ao lado do candidato e liberou que ele postasse fotos, inclusive no Facebook dele. É o bispo auxiliar do Rio, que é o auxiliar direto de Dom José Orani Tepesta, que é o cardeal arcebispo do Rio e muito amigo do Papa Francisco. Só lamento. Então, se o bispo auxiliar foi, eu avalio que Dom Orani
Tempesta concordou com a ida dele ao Bolsonaro. Ele não iria fazer isso sem a permissão. Deixa eu revelar só do minha emoção aqui um pouquinho. Minha querida Vitória Magalhães, minha filha, que mora lá em Juazeiro, entrou e deu um bom dia, pai, bom dia, querida filha, você me emocionou, bom dia. Muito bem. Então, eu acho que a pesquisa ontem, ela solidifica a situação dele, do Bolsonaro, a liderança, e o barco do PT começou a fazer água por todos os lados. Esse episódio do Cid é apenas uma gota no oceano, é como se diz, transbordou, né, a gota d'água. A campanha do PT, ninguém se entende, essa história de mudar de cor, de tirar o Lula, de tirar a estrela, de tirar o vermelho, isso é um negócio que é um cavalo de pau, que tem até petista que não está aceitando. Ontem vazou um vídeo de um atrito numa reunião de petistas, me parece, em Brasília, alguns petistas já incomodados com essa história. Tem um que diz assim, se é para perder, vamos perder com vermelho mesmo, que é a nossa cor. Então, já está gerando até isso nas bases petistas. Vai perder as eleições, vai perder a identidade, vai perder a cor, vai perder o número, vai perder o Lula. Realmente eu concordo, já vai perder. Perde com o Lula mesmo, né? Porque eles não acreditam que o Lula é inocente, eles não têm esse corrupto presidiário como ídolo supremo, né? Tá entendendo? Tem gente que tem, é lamentável. Está provado que o Lula praticou crime, está preso, tem que cumprir a pena dele. Primeiro, tem uma pergunta para você. Tem uma pergunta para você aqui, Renato. Primeiro vou falar do Ronaldo Souza. Eu tenho uma história aqui antes do fim do programa. Os Ferreira Gomes podem ser tudo, menos burros. Não sabem. Sabem fazer leitura dos movimentos políticos. Já disse isso aqui, né? Já enxergaram uma derrota anunciada. Será se o Ciro estaria na Europa caso o Haddad estivesse em primeiro lugar? Nisto, vejam a semelhança entre Lula e Ciro. Gostam de aliados subservientes, porém Cid tem lampejos do que poderia ser sempre, gosto desses momentos de sinceridade dele. Foi assim quando discursou na Câmara dos Deputados contra o Cunha, foi assim ontem. Bolsonaro deveria ser reconhecido como um fenômeno do conservadorismo e não apenas um antipetista, ele tem muitos valores, é o que nós dissemos aqui. Uma parte do antipetista responde por isso. Mas grande parte, valores da sociedade que identificaram dele, valores que a sociedade sempre teve. Agora vem a sociedade não criou esses valores por causa do Bolsonaro, ela sempre teve. Vem a pergunta para você, Francisco Ludilberto. Não sou PT e nem Bolsonaro. Mas pergunte aí ao grande Renato em quem ele votaria. Leonel Brizola ou Bolsonaro? Leonel Brizola ou Bolsonaro? Eu fui um histórico brizolista, todo mundo que me conhece sabe. Né? Até quando eu fiz militância, até em 89 com o Brizola, nós ganhamos aqui em Fortaleza. Nós ganhamos aqui em Fortaleza contra Lula, tá entendendo? E mesmo naquela época o PT já tinha essa mania hegemônica de não enxergar um outro que não fosse um deles. Essa visão do PT hegemônica é assim. Infelizmente, hoje, não daria para ser o governador Brizola. Por quê? Por causa da idade. Ele já estaria bem velhinho, não é? E talvez não tivesse a lucidez suficiente. Agora, a clara evidência do Brizola, que tinha defeitos também, porque não existe ninguém sem defeito, não, tá entendendo? Mas eu acho que o Brizola tinha uma visão da esquerda completamente diferente dessa visão do PT. O ouvinte disse aí que o Cid viajou, porque já não teve o Ciro. Olha, o Ciro é político. O Ciro é político. Eu já disse aqui, logo depois do segundo turno, qual é a razão que o Ciro tem para vestir camisa de Haddad, pelo amor de Deus? Depois do que o PT fez com ele. Depois do que o presidiário Lula fez com ele de dentro da cadeia. Esse candidato Haddad foi ungido, é bom que se diga, na frente do presídio. Quando foi confirmada a candidatura dele. Você não se lembra, não? Foi uma coletiva de imprensa, com a Narizinho, presidente do PT, na frente do presídio. O PT perde todos os puridos. Você lançar uma candidatura na frente de um presídio. O presidiário só não estava ali porque está preso, não pode sair. Eu vou sair aqui só para aparecer numa coletiva, depois eu volto. Pode não, meu filho. Você está preso. Você é um condenado da justiça. Então, o PT passou por todos os limites. Eu acho que ninguém pode condenar o Ciro porque ele diz, rapaz, eu vou viajar, porque isso aí está perdido. Posso condenar o Ciro Gomes? Posso não. O Ciro, inclusive, poderia ter feito aliança com o PT, acho, inclusive, disse várias vezes nesse programa, lá na Assunção, que se o Ciro tivesse 20%, abandonasse esse discurso esquerdo-petista dele, ele teria mais futuro na eleição. Ele optou por um outro caminho, esperou que o PT o apoiasse, acreditou nessa vã ilusão, enfim. E agora minha amiga, a Inês está morta e a fatura, para mim, já está liquidada. Salvo assim, um meteoro, aquele que matou os dinossauros, né? Aconteceu. Fora isso,
eu acho que o Bolsonaro já está quase com os 2 pés no Palácio do Planalto e dificilmente deixará de ser o próximo presidente da República. Bom dia, querida Neide Xavier, o Xandão Souza, Renata. Essa história do Boulos invadir a casa de Bolsonaro é verdadeira? Tem muito fake news por aí. Não, ele falou. Né? Ele falou. Mas ele fala metafórico. Fez brincando. Não foi metafórico, não, Luciano. Não... Bom dia para a Zélia Luiza, para o Heleno Mesquita, Vicente Linhares, Mila, o Emanuel de Garanhuns dizendo que o Cid fechou a tampa do caixão, né? O Murilo da Parquelândia e o Emerson da Barra. Olha o Boulos então, aqui, ó. Vamos ver aqui o Boulos. Só um pouquinho. Tem gente perguntando o porquê do segundo turno. A decisão do segundo turno é para que um eleito tenha mais legitimidade. Digamos que tenha 7 candidatos, cada um muito competitivo, e cada um tendo 10%, 15%, acaba alguém sendo eleito presidente da República, um grande gestor, com 20%, com 1/5 da representatividade dos eleitores. Então, tiram-se os mais votados dos 2, e aí sim a sociedade elege, entre aqueles 2 mais votados, o que terá mais de 50% das suas chancelas. Malveira, solta aqui. Olha aqui. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque o Boulos, depois que disse a bobagem, disse, não, eu estava ironizando. Não é assim. Não é assim. Um cara que foi candidato a presidente da República tem que ter responsabilidade. Ele mostrou que não passa de um moleque. É isso que ele é. Porque ele fica estimulando mesmo invasão em propriedades alheias, em propriedades privadas. Isso é contra a lei, isso é contra a Constituição. A propriedade privada está garantida na Constituição Federal. Que os esquerdistas vivem jurando, mas não defendem. O PT nem assinou a Constituição. Vocês sabiam disso? Quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, que ela foi promulgada, todos os deputados e senadores constituintes foram lá e assinaram o livro. Qual foi a única bancada que não assinou? Do PT. Eu vou mais. O PT não vive falando de fake news. O Tribunal Superior Eleitoral, na época da presidência do Fux, lançou um protocolo para que os partidos assinassem, se comprometendo com não fake news. 4 partidos não assinaram. Um deles, o PT. O PT, o PCO, o PSTU e um outro partido aí pequeno. Esses partidos não assinaram. Então o PT fica falando de fake news, mas por que ele não assinou o protocolo se comprometendo a combater as fake news? Ele não assinou. Esse é o PT. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O PT não tem moral para dizer que é vítima de fake news. O PT não tem moral nenhuma para falar de Constituição, porque ele não assinou. Vamos ver aqui o Boulos. As fake news, essa eleição das fake news, tanto um lado quanto o outro, produz muito fake news. Agora, a do lado do Bolsonaro é mais vista porque os eleitores do Bolsonaro há uma rede muito maior, soube fazer o uso das redes sociais muito mais do que o PT. Lembre-se que nas últimas eleições, a fake news do PT institucionalizada, essas fake news arrasaram com a Marina em cima de mentira. Só que desta vez as fake news petistas não deram resultado contra Bolsonaro. Vamos ouvir. A Ayrton da Corpetrol está lá na rodoviária, os taxistas estão tudo ligados na 97,7. Um abraço, os meus amigos taxistas que nos dão carona, parabéns pelo trabalho. Vamos ver aqui o Boulos. Não foi uma coisa assim, não, eu disse sem querer, foi não. Ele sabia o que estava dizendo. Esse aqui, essa é a esquerda brasileira. Hipócrita, essa é a esquerda. Olha aqui, ó. O MTST, que já lide com todos os nossos movimentos. Vamos só traduzir aqui o que estão dizendo. O Bolsonaro, preste atenção. A tua casa vai virar ocupação. Aí o que é que diz o Bolo? Aqui. Isso aqui foi no ato, depois que confirmada a ida do Haddad para o segundo turno com o Bolsonaro, lá em São Paulo, que o Boulos subiu e anunciou o apoio dele ao PT no segundo turno. Aí continua. Eu vou dizer para vocês, o MTST ocupa terreno improdutivo. A casa do Bolsonaro não me parece uma coisa muito produtiva. Olha o que é que disse esse delinquente. Esse é um delinquente. O MTST ocupa terreno improdutivo. A casa do Bolsonaro não parece algo tão produtivo assim. Foi de caso pensado
Se isso aqui não é incitar violência, se isso aqui não é incitar a invasão da propriedade privada, tomar o que é dos outros, o que é isso? O que é isso? Agora, os jornalistas esquerdistas, adocicados pelo PT, escondem isso, porque eles são assim, eles são hipócritas. Isso aqui é um ato de cabeça pensada, isso é um ato irresponsável. Esse Guilherme Boulos não passa de um delinquente, que não tem voto, que ele teve menos de 1%. O povo brasileiro colocou ele no lugar onde ele deve estar, 0,0 qualquer coisa. O povo brasileiro não quer saber disso, não. O povo brasileiro quer emprego para trabalhar, porque emprego é que dá dignidade às pessoas. Não é vagabundade ficar invadindo a coisa dos outros, não, que esse povo faz. Isso foi caso pensado, estava todo mundo pulando de punho fechado. Ou Bolsonaro, preste atenção, a tua casa vai virar ocupação. Foi emoção. E quanto mais emocionado, mais verdade, né? Mais verdade. Diz, né? Então não me venha com essa conversa mole. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E certamente ele tem esse sentimento em relação a Bolsonaro. Eles não aceitam Bolsonaro. Né? Pois é, mas tem que aceitar, porque são as regras do jogo democrático. O Luciano, olha que história interessante. Saiu uma biografia do grande jornalista carioca, Zósimo Barroso do Amaral. O nome da biografia é o seguinte: Enquanto houver champanhe, há esperança. Maravilhoso. Eu vou inclusive, comprar o livro. Já. Hoje, inclusive, vou passar na Livraria Couteiro, vou comprar esse livro. Pois bem, preste atenção, um episódio que está no livro. Rapidamente aqui. Na longínqua quarta-feira santa do ano de 1969, o jornalista carioca Zósimo Barroso do Amaral foi preso e levado para o batalhão da polícia do Exército na Tijuca. No segundo dia em que estava no local, a esposa dele, Márcia Barroso do Amaral, conseguiu visitá-lo e levou uma cesta de Lidador, fina loja de importados. A cesta da Lidador, uma fina loja de importados no Rio. A cestinha estava repleta de queijos Camembert, Brie, Roquefort e outras estrelas da fornagerie francesa. Zósimo, morto de vergonha, com a ostentação em pleno território dos que brigavam pela ascensão do proletariado faminto, dos esquerdistas, colocou as iguarias no mesão socialista. Depois, cochichando, deu um toque na mulher dele, a Márcia. Da próxima vez, traz catupiry. 12 dias depois daquele banquete, lá estava novamente Márcia com outra cestinha de delicadezas. Dessa vez, elas falavam o português mais carioca possível. Nada de importado. Tinha catupiry, queijo Minas e mortadela. Tudo gostoso. E agora, politicamente compatível com o cenário espartano do presídio. A turma comeu, agradeceu e foi dormir. Beis, chefe dos presos, o líder dos socialistas que estavam presos, um dos organizadores da célebre passeata dos 100 mil na Avenida Rio Branco, no Rio, e membro do Centro Acadêmico Cândido Oliveira, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, percebeu a mudança de sotaque no cardápio. No dia seguinte, chamou Zósimo no canto e disse: olha aqui, meu prezado colunista, nós estamos presos, jogados nesse fim de mundo, mas nem por isso perdemos a nossa dignidade, compreendeu? Zósimo ficou paralisado. O que houve? Foi o que eu fiz. E o Bis explicou. Da primeira vez, sua mulher trouxe camembert, brie, um banquete delicioso. Ontem foi catupiry. Antes que a coisa chegue ao polenguinho, eu quero te dizer o seguinte: só queijo francês, do bom. Nós somos socialistas, mas gostamos é de queijo francês. Morou? Passados 47 anos desse episódio, nada mudou. A esquerda brasileira continua caviar e hipócrita. Bom dia pro... Está no livro das memórias. Delicioso. Né? Essa é a esquerda brasileira. Delicioso como esse plantel de queijos que ele levou. Primeiro, tá? Bom dia para o Germano Shoa, para o Marcos Aurélio, Walter Lama, Moacir Pontes, Jacome Pastore, jornalista Jacome Pastore, o Francisco Fransquim, e também para o Tarcísio, que está ouvindo a gente lá na sua banca de revista na Aerolândia. Bom dia, grande abraço para você, amigo. Joãozinho Trita costumava dizer o seguinte: o povo brasileiro gosta de luxo, quem gosta de pobreza é intelectual. Agora, o intelectual teoriza sobre a pobreza, mas tomando champanhe, tomando Scott, né? É o tal do comunista da Vieira Solto. O Chicanismo é divino, ele criou a esquerda festiva. O que é a esquerda festiva? Ela vive de oba-oba, ela não trabalha, ela vive às expensas das tetas públicas, vive para lá e para cá, para participar de seminários, de eventos, tudo por conta das repartições, vive na Europa, tá entendendo? Mas é o discurso do proletariado. Não sabe nem o que é
um dia exaustivo de trabalho, porque nunca deu e possivelmente nunca vai dar. Então, essa é a esquerda caviar, festiva, hipócrita, do oba-oba, que é, infelizmente, grande parte, a maioria da esquerda brasileira. E quem não reza nessa cartilha tem que pular fora. E quando pula fora, vira mortadela, vira coxinha, vira fascista, vira tudo, todos esses rótulos, porque a esquerda é incapaz de olhar seu próprio umbigo. E lembrar aquela história de é legítimo chamar os petistas de babacas, a gente tem que fazer também uma reverência aos petistas, né? É como o apelo que o Renato fez, né? Saia daí. Mas ainda, muitos petistas pularam fora do partido ao longo dessas roubalheiras todas, né? Mas, mesmo assim, ainda há gente honesta, ainda há gente que continua no partido, fecha os olhos para algumas coisas e sofre, certamente. Deve ser um sofrimento enorme ver o seu partido chegar aonde chegou depois que assumiu o poder, jogando fora todas as suas bandeiras, jogando fora todos os seus sonhos. E realmente, Renata, agora fica difícil, já que vai perder, deveria fazer, sim, uma meia-culpa, nós erramos mesmo. Não vai fazer isso. Mas, assim, nós compreendemos... É ir para tipo tudo ou nada. Nós compreendemos a sociedade brasileira, né? E tem que fazer isso. Olha, a sociedade nos colocou na oposição porque nós erramos e não soubemos fazer uma avaliação, um pedido de desculpas para a sociedade desses erros cometidos. O PT não vai fazer isso, eu temo descambar a campanha. Não vai descambar, é o seguinte, porque a militância do PT já está jogando a toalha, já sentiu que não dá. Agora, eu temo o que os aloprados do PT podem fazer. Porque eu tenho aloprado, não é brincadeira, inclusive os marqueteiros da campanha do Camaleão, do Haddad. Eu temo o que eles podem fazer, porque não tem mais o que fazer. Até ontem um amigo meu brincando disse assim, só tem um jeito do Bolsonaro perder a eleição. Eu digo, como? Se descobrirem que ele tem um caso secreto com a Dilma. Porque aí vão descobrir que ele está enganando todo mundo. Eu estou só dizendo, não estou de brincadeira, mas essa brincadeira revela a fortaleza eleitoral, não é, que se transformou o Bolsonaro. Ontem o general Mourão, inclusive, falou, viu, Luciano? O general Mourão falou. Bom dia, Sandra Cordeiro. Tem um áudio dele aí? Não, mas ele disse o seguinte... meu medo é esse povo fala demais. Né? Perguntaram ao general Mourão... Deixa esse povo calado. Quem falou com o general Mourão foi foi o Camarote. E o Camarote revelou isso ontem lá na Globo News. Gerson Camarote da Globo News. O Hamilton Mourão, perguntado pelo Camarote, se o Bolsonaro ia para os debates. O Mourão disse assim, olha, e debater com o Fernando Haddad não seria um problema. Temos que esperar a liberação médica, depois vamos fazer um estudo da situação. Nesse cenário, o Bolsonaro enfrentaria o Haddad com calma. Até porque, na minha opinião, o Haddad tem um telhado que nem é de vidro, é de porcelana. Fechasse. Eu acho que o Mourão estava sereno, né? Eu acho que a liderança fez bem até o Mourão. O que ontem foi dito na Globo News e o Camarote passou a informação é de que os médicos vão fazer uma avaliação do Bolsonaro dia 18, não vai ser mais em São Paulo, vai ser no Rio. O Bolsonaro não vai viajar, eles vão para o Rio. E depois da avaliação, os médicos vão dizer se ele tem ou não condição de participar dos 2 últimos debates. O da Globo é o último, que é sexta-feira, antivéspera da eleição. O da Record é na terça-feira, salvo engano, que é um dia depois da avaliação, dia 19. Tem que olhar aí essas datas. Bom, o Bolsonaro disse que está esperando a avaliação médica para ver. Né? Já ironizou, disse, eu preferia debater com Lula, né? Porque, na verdade, o candidato é o poste, ele é o pau mandado, mas eu não vou para presídio, ele até dizer, eu não vou para presídio debater com ninguém. O fato é bem lembrar que não é só o Bolsonaro, o Ciro também deixou isso muito claro, né? Quando disse, como é que é? Quando tiver uma tensão, ele vai correr para Curitiba, né? Para saber como é que deve fazer. Eu quero só lembrar que essa questão de estratégia para Sandra Cordeiro, para o Domingos Sávio, lá de Senador Pompeu, e o William Moreira, sou sacerdote e desejo e peço a bênção sobre vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. O Antônio Ferreira também entrou. E a Sandra, alguém assistiu o Dória ontem no Roda Viva? Eu não. Eu não assisti. Bom, sobre essa questão, então eu acho que a questão do debate é uma questão, o pessoal disse assim, mas Renato, mas ele vai avaliar se vai ou não vai? Eu digo, olha, ele tem que avaliar. O que está em jogo é uma eleição presidencial. Vamos admitir aqui uma hipótese. Quinta-feira, véspera do debate da Globo, sai uma pesquisa dando a eleição batida. O que é que você iria fazer num debate onde você não tem mais nada a ganhar? É uma questão de estratégia. Eu me lembro bem quando Tasso Gereissati foi candidato aqui ao governador na segunda e na terceira eleição, que tinha uma frente lá na frente, ele não ia também a debates. Ele ia para
entrevista e tal. Debate ele não ia. O próprio Lula, lembro bem, não foi ao debate do primeiro turno. Foi ao do segundo. No primeiro ele não foi. Ele não estava doente, ele não tinha levado facada. Não foi por pura estratégia de campanha. O Camilo, nessa eleição que ele ganhou de 79% dos votos, só foi ao debate da Verdes Mares. Ele não foi aos outros debates, alegou compromisso de campanha. Nessa campanha, vários candidatos alegaram para não estar em debate X e debate Y. É uma questão de estratégia das campanhas, tem que ser entendida como algo absolutamente normal. Os candidatos lá em São Paulo, por exemplo, ao governo, não foram agora abrir um debate lá, os dois. Na Gazeta... Eu sou favorável ao debate, porque acho que é o confronto de ideias. Eu acho que o Bolsonaro pode ir e fazer muitas perguntas ao Haddad. Eu acho que, assim como o Haddad tem muitas perguntas a fazer ao Bolsonaro, o Bolsonaro também tem muitas perguntas a fazer para o Haddad. Eu acho que os dois devem respostas para a sociedade sobre os diversos assuntos. Eu acho também. Acho que tem que discutir. Agora, eu acho que agora, a diferença também não pode ser estratégica. Não vou porque está ganhando a eleição, aí acabou-se, né? Se o povo está me querendo assim, para que eu vou fazer isso? O Haddad sempre assim. Quem está atrás quer muito debate, porque sonha em tirar alguma diferença dentro do debate, de fazer uma pegadinha. Não é discutir propostas. O que eles sonham é de fazer alguma pegadinha e o adversário cair. É isso aí, Luciano. Acabou o programa. Obrigado. Obrigado pela audiência. Tem muita gente mandando aqui. Onde é que vocês estão, gente? 97,7. Aí o cara pergunta, é FM? Não existe 97,7 AM. Pelo amor de Deus. AM é 620, 1010, 1200. 97, 95, 99 é FM, entendeu? Isso é questão de diálogo. Para seu governo, querido ouvinte, já não haverá mais AM. Está tudo migrando para FM. Grande abraço, um dia proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã aqui na 97,7. Espalhem, 97,7 FM, porque não pode ser AM 97,7. Grande abraço, amigos. Terminando aqui a nossa transmissão na rádio, aqui no Facebook. Um grande abraço a vocês. Renovar o apelo para que compartilhem o nosso vídeo, ampliar a nossa audiência. Interajam de alguma forma, deem um bom dia, digam que gostam do programa. Compartilhe com seus amigos, de forma a gente ser cada vez mais ouvido e ampliado por essa grande legião de ouvintes que gostam do programa e que nos dão esse apoio para a gente continuar. Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.